Como organizar e documentar todos os processos da sua empresa? Essa é a resposta que eu vou estar te entregando hoje e vou te explicar todo o passo a passo que eu gosto de realizar em qualquer empresa que eu esteja trabalhando, tá? Vou te mostrar aqui como você pode centralizar a documentação de todos os processos e como você pode desenhar e organizar todos os processos da sua empresa. Então, vamos lá para a explicação. Primeira coisa que eu gosto de fazer é eu uso o ClickUp como ferramenta de gestão e eu gosto de ter uma pasta, um documento dentro do ClickUp, onde eu vou ter subdocumentos divididos por área. Aqui, obviamente, você vai adaptar para a sua realidade. Vão ter empresas que não vão ter uma área de tecnologia, vão ter empresas que vão precisar dividir operações de produto, vão ter empresas, dependendo do tamanho, que ainda não tem um departamento de RH. Então, adapta para a tua realidade. De repente você precisa colocar uma equipe em conjunto com outra, por exemplo, marketing comercial, então adapta para a tua realidade e não se prende aqui ao template que eu estou usando, beleza? O que eu recomendo que você tenha os documentos, as pastas por área da empresa e que você tenha uma pasta central que é comum a todas as equipes da empresa. Então, eu gosto de ter uma central de informações onde a gente coloca todos os processos e documentações que são importantes para todos os membros da equipe, da empresa como um todo. E pense aqui numa documentação, um processo, não necessariamente como um processo que tem todas as etapas, várias etapas e vai entregar alguma coisa específica no final. Nesse caso aqui, a gente está simplesmente documentando informação. Por exemplo, quais são as rotinas que a equipe tem, que num grupo de empresas, né? As rotinas das empresas e das equipes dentro de um grupo de empresas, que é o meu caso aqui. Então, de repente, você tem reuniões específicas que acontecem sempre em comum às equipes. Então, toda equipe tem essas rotinas de reunião. E aí, vamos imaginar que essa central de informação aqui você vai passar para todo funcionário novo que entrar na sua empresa. Então, você poderia ter um documento explicando as rotinas da empresa. Então, uma reunião de planejamento semanal, uma reunião de acompanhamento diário, uma reunião de review, uma reunião de all hands. Então, você poderia ter aqui um documento explicando as principais rotinas. Um outro documento, como utilizar o ClickUp. Se você já utiliza o ClickUp ou outra ferramenta de gestão, você poderia ter um material em vídeo ou em texto para que as pessoas conseguissem revisitar a ferramenta, que as pessoas conseguissem visualizar esse material para entender melhor a ferramenta, para se situar melhor. Então, é algo que você vai ter que explicar mais de uma vez, por que não documentar. Processo de recebimento de nota fiscal para pagamento dos salários. Então, de repente, você tem um processo específico para emissão de nota. A gente emite a nota no dia tal, a gente faz o pagamento no dia tal, e funciona assim, assim, assado. Então, essa é uma informação importante para todas as áreas da empresa. Um quarto exemplo, processo de solicitação de compra para o financeiro. Então, como é que funciona o processo? Eu preciso assinar uma plataforma, eu preciso comprar um material, eu preciso comprar alguma coisa. Como é que eu devo solicitar esse tipo de compra? Uma empresa com 20, 30, 40, 50 pessoas vai ter um volume de compras diário. Então, se você é gestor de uma empresa, você não pode estar 100% acompanhando cada uma das compras, dependendo do tamanho da empresa. Então, de repente faça sentido para a tua realidade, criar um processo de solicitação de compra para um departamento financeiro. Então eu gosto de ter aqui tanto uma central de informações, onde a gente documenta informações, todas essas partes aqui estão vazias, mas é simplesmente uma documentação mesmo, onde você vai, como é que você pode se nortear? A pessoa tem que abrir o documento, ler ou assistir algum material e entender quais são as rotinas das empresas e das equipes. Ela precisa ver esse vídeo e esse documento e entender como utilizar o ClickUp. Esse é um pressuposto básico para a central de informações de uma empresa. É assim que eu gosto de organizar essa parte daqui. Eu gosto de dividir em duas partes, tanto informações gerais quanto informações por equipe. Agora, falando aqui de um exemplo mais específico dentro de uma equipe. Aqui eu vou partir mais para um processo que vai agregar um valor específico para a empresa. Eu vou tangibilizar essa ideia aqui para vocês. Então vamos lá. Antes de partir aqui para a documentação, na verdade eu vou partir primeiro para a documentação e depois para o desenho. Por exemplo, processo de contratação. Vocês podem estar usando aqui esse template para estar criando processos. Ele funciona muito bem aqui para mim e vou dar um norte muito bacana
sobre como vocês podem aplicar isso na realidade de vocês. Então, por exemplo, processo de contratação. Eu sempre entendo, antes de desenhar o processo, já eu vou mostrar aqui para vocês como o desenho desse processo pode ser criado, mas como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de entender primeiro todos esses pontos antes de realizar o processo. Então, meio como um rascunho mesmo. Eu vou alterando ele ao longo do caminho, tá? Então, eu vou criando aqui esse rascunho e quando eu tenho esse rascunho pronto, eu parto para o desenho e às vezes eu preciso voltar nesse documento aqui e voltar no desenho, então eu vou construindo esse documento em paralelo. Então vamos lá. Como funciona o processo de contratação? Todo processo precisa ter um processo que vai agregar valor, um valor específico, um processo que tem uma sequência de atividades. Ele precisa ter todos esses pontos aqui. Isso aqui é obrigatório para todos eles. Então vamos lá. Todo processo precisa ter um dono. Por exemplo, processo de contratação. Quem será o dono do processo de contratação? Nesse caso aqui, gerente de RH ou gestor de uma área, por exemplo. Isso poderia ser o próprio gestor da empresa, se não é uma empresa tão grande, ele pode ser o responsável pelo processo de contratação. Eventos finais e iniciais. Todo processo ele precisa ter um gatilho e ele precisa ter um momento de fim. Então, por exemplo, dentro de um processo de contratação, qual é o gatilho? Qual pode ser o gatilho? Supondo aqui, a gente poderia ter um gatilho de necessidade, o gestor da área teve necessidade de fazer uma contratação e ele foi lá e solicitou, fez uma solicitação de contratação. Essa poderia ser um gatilho. O CEO vai estar avaliando a empresa mensalmente ou semanalmente e ele vai estar avaliando todas as contratações necessárias. Poderia ser outra opção. Mas vamos lá. Eventos iniciais. Necessidade de contratação avaliado pelo gestor da área. Pode ter aqui esse gatilho inicial, é uma opção, ou solicitação direta do diretor operacional. Essa aqui poderia ser uma outra opção. As duas opções são válidas. Inclusive, você pode ter mais de um gatilho para o mesmo processo. Eu vou mostrar como isso pode funcionar dentro de um desenho específico de processo. Mas, aqui, qual pode ser dois eventos iniciais? Necessidade de contratação avaliada por um gestor da área ou solicitação direta do diretor operacional. O que acontece? Vamos imaginar uma equipe de marketing. O que eu estou dizendo aqui? Que caso um designer da equipe de marketing sinta a necessidade de contratar um outro designer, um copywriter ou qualquer outra função para uma equipe de marketing, ele não pode simplesmente falar com o RH e fazer essa solicitação. Ele precisa falar com o gestor de marketing da área dele, para que o gestor de marketing da área dele avalie a necessidade e entre em contato com o RH para fazer a solicitação. Então, não existe a possibilidade, dentro desse processo aqui, que um membro de equipe realize a solicitação de uma contratação. Beleza? Então, pensem bem nos gatilhos e nos responsáveis. Isso vai ser muito importante para a gente conseguir controlar e acompanhar esse processo. Eventos finais. Quando efetivamente esse processo foi finalizado? Quando é que a gente pode dar ele como finalizado? Quando a solicitação de vaga ela é recusada, por quê? O que pode acontecer aqui? Vamos imaginar que eu sou o gestor de marketing de uma empresa, eu fui lá, solicitei a contratação de um copywriter para o RH, e o RH avaliou aquilo ali, levou ao diretor operacional e o diretor operacional negou a solicitação. Essa é uma opção, essa é uma possibilidade. Então, a solicitação da vaga pode ser recusada. Então, existe mais de um final. Contratação realizada. A contratação pode ser efetivamente realizada. O diretor foi lá, aprovou e vai dar seguimento normalmente ao processo. Então, esse processo aqui de contratação, ele pode ter mais de um final. Então, aqui, os eventos iniciais e eventos finais. Pontos de decisão. Esse aqui esse tópico aqui, pontos de decisão, é possivelmente um ponto que você vai, no momento do desenho, você vai precisar voltar para avaliar aqui os pontos de decisão que existem. De repente, podem existir muitos pontos de decisão e você vai ter que ter alguns. Ou tem poucos pontos de decisão e você tem que incluir mais alguns. Então, quais são dois possíveis pontos de decisão para um processo de contratação? Primeiro, a contratação é realmente necessária? Quem é que vai avaliar isso? É o gerente de RH? É o diretor operacional? Depende de empresa para empresa. No desenho do processo, eu vou mostrar para vocês como vai funcionar. E outro ponto de decisão, encontramos a pessoa que atende às expectativas dessa vaga? O que é que isso significa?
Se essa pessoa atende às expectativas, vamos seguir o processo com ela. Se essa pessoa não atende às expectativas, vamos conseguir outra pessoa. Então, esse pode ser um ponto de decisão também. Você pode ter outros pontos de decisão. Aqui são alguns exemplos. Aí a gente vem para as atividades. Quais são as atividades desse processo? Então, você precisa pensar mesmo, pensar um pouco mais como esse processo vai funcionar. Então, aqui, por exemplo, atividades. Necessidade de contratação avaliada pelo gestor da área. Então, esse aqui é um gatilho. Criação da descrição da vaga. Então, pode ter um template para essa criação de descritivo de vaga. Avaliar a solicitação de contratação. RH mais diretor de operações. Então, o RH e o diretor de operações podem avaliar aqui essa possível contratação. Caso o membro tenha sido aprovado, o possível candidato tenha sido aprovado, então a gente vai publicar as vagas nos canais mapeados previamente, a gente vai fazer a triagem dos currículos, a gente vai fazer a reunião com os selecionados, realizar a reunião de avaliação técnica com o gestor da área e efetivar a contratação. Então, caso a solicitação tenha sido aprovada, a gente tem todas essas atividades subsequentes. Caso ela não tenha sido aprovada, encerra o processo e explica o motivo para o solicitante. No caso, aqui, por exemplo, um gestor da área de marketing. A gente tem aqui os atores. Quem são os atores? São as pessoas que participam desse processo ativamente. Então, RH, gestor da área e diretor de operações, nesse caso. Insumos e inputs são as ferramentas que a gente vai precisar para executar esse processo. Então, nesse caso aqui, a gente precisa de um job description, a gente precisa de uma descrição de vaga dentro do ClickUp, por exemplo, de um outro processo que já exista, dentro de um template que já exista, para que o RH consiga dar seguimento a esse processo. E por último, qual produto ou qual output esse processo vai gerar. Nesse caso aqui, a contratação de uma pessoa. Esse processo sendo executado, a gente vai ter a contratação de uma pessoa. Então, eu recomendo que você sempre use esse modelo aqui para se inspirar na construção de um processo. É muito mais difícil você ir desenhar o processo e ir pensando em cada um desses pontos. É muito mais fácil que você crie esse esboço previamente para que depois você parta para um desenho. Tá? Então, dito isso, dado esse contexto aqui, vamos partir para a parte prática de desenho desse processo. Como é que eu gosto de organizar esse tipo de processo? Eu gosto de usar essa ferramenta aqui, chamada Miro, tá? E aqui não tem muito segredo. Eu mesmo fui criando as formas e organizando aqui. Eu uso um padrão, então esse círculo oval eu uso como um evento inicial. O triângulo é um ponto de decisão, então ele pode bifurcar aqui para dois caminhos diferentes. E um quadrado, um retângulo aqui é uma atividade. Beleza? Então, como é que eu faço as formas aqui? Simplesmente venho aqui no próprio Miro mesmo. Então, eu crio aqui um quadrado. Eu vou criando as raias aqui, né? Então, eu simplesmente crio aqui a forma, venho aqui, muda a cor e pego um quadrado menor aqui, vou colocando, eu vou ajustando o tamanho e vou criando aqui o desenho do meu processo. Então, vocês podem ir ajustando aqui as formas e mexendo aqui para criar um desenho parecido com esse. Não tem muito segredo, são formas bem simples. Você só precisa pegar a ideia. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar os atores desse processo, que no caso são essas três pessoas aqui, gestor da área, o RH e o diretor de operações, no meu caso. Então, no seu caso, você pode ter uma outra forma de fazer. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o gestor da área, como o gatilho, e o RH e o diretor de operações. Eu vou colocando as responsabilidades de cada um dentro das suas próprias raias. Então, eu crio aqui as raias de cada ator, isso aqui fica tudo em branco, e eu vou construindo baseado nas atividades que eu montei. Então, vamos aqui mais para o detalhe. Quando eu estou criando aqui o processo, eu vou pegando aquele esboço que eu fiz e vou trazendo para cá. Então, no nosso exemplo aqui, qual é o gatilho? Necessidade de contratação levantada pelo gestor da área. E eu poderia ter aqui ou
necessidade levantada pelo diretor operacional. Eu posso ter dois gatilhos aqui, um ou poderia ter dois círculos aqui. Eu não quis fazer para não ficar tão apertado. E aí, vamos lá, como é que eu faço? Tudo que for responsabilidade do gestor da área, eu vou deixar com a cor azul e vou deixar na raia dele. Tudo que for responsabilidade do RH, com a cor amarela e na raia dele. E assim por diante. Então, nesse caso aqui, necessidade de contratação levantada pelo gestor da área. Quando esse gatilho acontece, quando essa necessidade é levantada, o gestor da área cria um descritivo de vaga, criação da descrição de vaga através de formulário de solicitação. Então, pode existir um formulário de solicitação. Depois, o RH vai fazer a triagem das solicitações e essas solicitações vão chegar no diretor. E o diretor vai avaliar a necessidade de contratação. Ele pode ser negado. Se ele for negado, o RH vai comunicar à área solicitante explicando o motivo do pedido ter sido negado. E o gestor da área marca uma reunião, ele tem a opção de marcar uma reunião com o diretor de operações, caso seja necessário, caso ele queira recorrer ou ele queira justificar essa contratação. Percebam aqui que o diretor de operações, nesse caso, em nenhum momento fala diretamente com o gestor da área, o RH que faz esse trâmite, que faz essa comunicação. Caso o diretor de operações aprove, o RH vai publicar a vaga nos grupos e sites parceiros, vai fazer uma triagem dos currículos depois de alguns dias. Então, você poderia ter aqui, após 3 dias, faz triagem dos currículos. Eu poderia ter uma informação aqui. Depois que ele faz a triagem dos currículos, ele vai fazer as reuniões com as pessoas selecionadas. Arthur, mas entre fazer a triagem dos currículos e fazer as reuniões, eu preciso entrar em contato com os candidatos. Eu poderia colocar mais um quadrado aqui? Poderia. Eu gosto de simplificar o máximo possível, porque essa é uma ferramenta didática. O objetivo não é você colocar milimetricamente cada coisa e por exemplo, ter um quadrado aqui explicando o seguinte: clicar no botão 1, clicar no botão 2, clicar no botão 3 para publicar a vaga. Isso não é necessário. Então, eu gosto de simplificar ao máximo para que o processo seja didático e as pessoas realmente sigam e usem ele como uma ferramenta de consulta. Então, beleza. Faz a contratação com as pessoas selecionadas. O gestor da área faz a reunião de avaliação técnica. Então, o gestor depois que o RH faz a reunião com a pessoa selecionada, o gestor da área vai fazer uma avaliação técnica. A avaliação técnica foi aprovada. Se a avaliação técnica foi aprovada, realiza a contratação. Percebam que nem todas as atividades que estão aqui estão lá no nosso rascunho. Então, o rascunho não tem que estar 100% fidedigno, tá? O mais importante é esse desenho aqui estar fidedigno. É interessante que você ajuste o rascunho depois por documentação? Sim, mas o ponto mais importante é esse desenho aqui tá coerente e conciso. Então, aqui não tem muito segredo, vocês vão dispor aquele rascunho que vocês quiseram aqui para dentro. Esse rascunho ajuda muito no processo e vai ganhar muito tempo e você vai deixar processos muito mais claros. Então, lembre do que eu falei. A gente tem duas formas de terminar. Primeiro, se a vaga for negada, então aqui a gente encerra o processo, ou se a contratação for realizada. Então, a gente já pensou nisso previamente no nosso esboço e a gente trouxe aqui para dentro. Então, esse aqui é um desenho de processo. E aí você pode se questionar o seguinte: poxa, mas, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um exemplo. Faz triagem aqui, criação da descrição de vaga através de formulário de solicitação. Você poderia ter um exemplo de descrição de job description para que os gestores da área utilizem essa descrição como exemplo. Então, a gente precisa registrar esses subprocessos. Então, às vezes a gente tem uma mensagem padrão, por exemplo, comunica à área solicitante explicando que o motivo do pedido ter sido negado. Você pode ter uma mensagem padrão, o gestor de RH pode ter uma mensagem padrão explicando por que a vaga foi negada. Então, todas essas informações, essas subinformações que são relevantes, é interessante que você consiga registrar nesse processo. E aí vamos voltar aqui para a nossa documentação no ClickUp. Depois que eu criei o meu esboço aqui e eu fui lá para a minha ferramenta desenhar esse processo,
eu posso aqui documentar os meus subprocessos. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui o link de formulário de solicitação. Posso ter ele aqui. O link para marcar a reunião com o diretor de operações. Então, eu poderia ter um link do Calendly, um link de uma agenda automática, ou o link da agenda do diretor, que o gestor da área vai poder marcar automaticamente com o diretor de operações. Eu poderia ter uma lista de sites parceiros, sites e grupos parceiros. Posso ter os links aqui, por exemplo. Eu poderia ter o link do script da reunião de contratação. Então, a reunião de contratação ela pode ter um script específico. Ou a reunião aqui não seria de contratação, né? Seria de avaliação, de triagem, enfim. Seria uma reunião antes da reunião de contratação. Mas eu poderia ter um script para as duas, tanto para a reunião de contratação quanto para a reunião de avaliação, de entrevista. Eu poderia ter um modelo de mensagem comunicando que o pedido foi negado. Então, eu poderia ter vários subprocessos aqui documentados. Arthur, como é que eu sei quais são os subprocessos que eu tenho que documentar? Vai depender da tua necessidade. Então, de repente, você viu que você criou esse processo, não colocou alguma coisa aqui e ele está travando em algum ponto. O gestor de RH está gastando muito tempo com alguma coisa. Ele está fazendo se ele não tem um script, por exemplo, para as reuniões de contratação, para as reuniões de avaliação, e isso está prejudicando o desempenho do processo. Você vai acompanhar isso posteriormente através de indicadores. Eu estou trazendo aqui mais uma ideia de solução prática e operacional. Posso aprofundar um pouco mais em outro vídeo, mas essa não é a ideia desse vídeo aqui. Então aqui eu tenho um desenho do processo, simplesmente um print, para que eu consiga aqui visualizar. Eu tenho um print e eu poderia ter também o link para acessar o desenho do processo. E aí eu tenho aqui algumas atividades do processo. Essas atividades aqui eu vou incluir elas dentro do ClickUp, que é a ferramenta de gestão de atividades. Então, sempre que uma vaga for solicitada, eu vou subir todas essas atividades aqui dentro. Essas atividades não necessariamente são iguais a essas atividades aqui. Você tem que pensar, sempre que uma vaga for solicitada, quais são as atividades efetivamente que o gestor de RH, por exemplo, vai estar desempenhando. Então, o gestor de RH precisa publicar a vaga, ele precisa fazer a triagem dos currículos, ele precisa agendar reuniões, ele precisa fazer todos esses pontos, desempenhar todos esses pontos. Então, essas atividades aqui são atividades em que a gente vai copiar e colar e vai mudar simplesmente o nome. Então, publicar a vaga para analista de operações, para analista financeiro, para head de marketing, para XYZ. Então, a gente vai sempre copiar e colar lá na ferramenta essas atividades que vão ser realizadas pelo RH. Então, pessoal, dei uma visão rápida aqui de como eu gosto de organizar e documentar os processos de uma empresa e qual processo eu utilizo para documentar informações e registrar processos. Então, qual é o template que eu uso, como eu faço, como eu registro subprocessos, como eu organizo aqui essa ideia, tá? Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida também, fico à disposição para responder. E se você está buscando um acompanhamento mais personalizado e ajuda para implementar isso aqui na sua empresa de forma mais individualizada, me chama no Instagram que eu posso te ajudar com uma solução mais individualizada e específica. Valeu e até o próximo vídeo.